Olá a todos amigos e amigas, aqui estamos novamente para mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Estava dando uma olhada no nosso canal do YouTube e vi assim com muita satisfação que hoje nós temos exatos 104 palestras gravadas. É algo assim que realmente é motivo de muita satisfação para a nossa casa, porque quando iniciamos esse projeto lá atrás, não imaginávamos que conseguiríamos dar conta. E graças ao apoio de tantos amigos, colaboradores e a vocês, hoje nós temos esse meio de comunicação que nos fez mantermos-nos unidos, de alguma maneira. Mas o mais interessante é que, olhando para 104 palestras que lá estão gravadas e disponibilizadas, eu não encontrei nenhuma que tivéssemos abordado um assunto extremamente importante para a nossa vida e extremamente inerente à doutrina espírita. Não falamos ainda da morte. Vejam que coisa mais interessante, não é? Inconscientemente, instintivamente talvez, nós evitemos tocar no assunto morte. A morte ainda é para nós um tabu a ser vencido. Ela ainda encerra em si talvez um dos nossos maiores medos. Ela traduz a grande dúvida, o grande mistério da vida. O que vem depois? O que acontece com quem morre? E rodeado desse mistério, desse ar inseguro, faz com que nós tenhamos receio, tenhamos medo de nos depararmos com esse assunto. Mas é claro que vocês devem concordar comigo, é um assunto importante e inadiável para a nossa vida. Precisamos sim termos a ousadia e a coragem de nos debruçarmos sobre ele e refletirmos. E é isso que convido a vocês fazerem, que nós possamos refletir sobre esse tema, sobre a morte. Bom, e aí para começar, vamos ver a humanidade. Como que a humanidade como um todo se comporta perante a morte? A gente vai ver que nós aqui no Ocidente, nós não lidamos tão bem com esse tema quanto os nossos companheiros do Oriente. Nós, desse lado de cá do mundo, temos muito mais dificuldade de passar pela morte do que eles, lá do outro lado do mundo. E é até engraçado porque a nossa cultura ocidental bebeu nas fontes, tem lá suas raízes na cultura grego-romana. E lá nessa cultura grego-romana, nós vamos encontrar entre os filósofos, por exemplo, só para não irmos muito para esse caminho, né, de reflexão, né? Só para citar como exemplo, nós temos Sócrates. Sócrates foi uma pessoa condenada injustamente à morte e, sem o menor problema, tomou em suas mãos um cálice com veneno, com cicuta, e o sorveu, cônscio de que o seu corpo pereceria, mas a sua alma sobreviveria. Ou seja, Sócrates encarava a morte como apenas uma transformação, uma passagem. A morte não impunha medo a ele. Mas de Sócrates para cá, ao longo da nossa história, alguma coisa mudou. Algum outro rumo nós tomamos. Ao ponto de que chegamos hoje, no século XXI, 2020, às vésperas de 2021, ainda tememos e não compreendemos a morte. Não se preocupando muito com os motivos que nos levaram a esse caminho, apenas para citar como algo importante, é inevitável que nós tenhamos a sensação de que, por algum motivo, de alguma maneira, a religião ela falhou no seu propósito de nos prepararmos para esse evento. A religião ocidental, por algum motivo, não foi capaz
de nos dar elemento, de nos dar base, de nos dar ferramentas para aceitarmos, compreendermos, nos sentirmos amparados e consolados perante a morte. Talvez esse seja o grande diferencial dos nossos irmãos orientais, cujas religiões ofereceram e oferecem aos seus seguidores, aos seus adeptos, as religiões orientais, uma visão mais aceitável da morte. Eles sentem-se muito provavelmente mais confortáveis perante a perda dos entes queridos, graças aos seus fundamentos religiosos. Mas o fato é que nós não aceitamos a morte. E nós espíritas, aceitamos a morte? Claro que não. Temos as mesmas dificuldades de qualquer mortal. E, independentemente da doutrina espírita, está assentado em 3 pressupostos que envolvem a morte: a imortalidade da alma, a comunicação com os mortos e a reencarnação. 3 princípios que dão base a toda a estrutura da doutrina espírita e que abordam, em que tangenciam, permeiam o evento morte. Na doutrina espírita, a explicação para a morte é que ela é apenas uma passagem. Mas, acredito eu, opinião minha, de que os ensinos espíritas, o ensinamento espírita, ainda é muito recente na nossa história, ao ponto de não conseguir sobrepor toda a nossa história cultural de antes. Fomos muito bem doutrinados a termos medo da morte, a encará-la como um desconhecido, como algo que não sabemos, porque o papo, né, geral que a gente escuta. Ninguém nunca veio de lá para me dizer como era. Na verdade, até veio. Talvez eu é que não quis escutar ou não queira acreditar. Acreditar. A gente vai ver que a chave está por aí. E aí, meus amigos, minhas amigas, nossa humanidade, eu arrisco dizer que na história contemporânea, nunca falou tanto sobre a morte. Essa pandemia do coronavírus fez com que diariamente, através das diversas mídias, entrassem nos nossos lares, fizessem parte da nossa discussão, a morte. São 170 mil até agora mortos pela Covid. São 500 que morreram hoje, são 1.000 e poucos que morreram lá. Ouvimos e discutimos números de morte. Exatamente isso, discutimos números. Porque para nos proteger, para conseguirmos olhar para tudo isso e continuarmos vivendo, a gente transforma a morte em número. A gente não para associar de que são 170 mil pessoas que deixaram de existir, que morreram. E que por detrás dessas 170 mil pessoas, só no Brasil, hein? Mais até, que morreram, há familiares, amigos que estão sofrendo a perda desses entes queridos. Então, para a gente se proteger, a gente olha só para o número. É claro que, inevitavelmente, uma hora ou outra, esse discurso ele perde o valor quando me envolve diretamente, quando a perda ela ceifa naqueles que eu amo. Aí eu não tenho como conseguir manipular as informações para atenuar a minha angústia e a minha aflição. Eu sou obrigado a me deparar com a perda de quem eu amo. E vejam que coisa cruel e complicada que é para nós, com a cultura que nós temos. Imaginar que aquele ser que eu amava tanto, que estava aqui ontem do meu lado, conversando, interagindo, hoje não está mais. Ele morreu. O que significa isso? A morte. Não há um significado universal. Por mais que haja, é fundamental que a morte seja significada para cada um de nós. Qual o significado que a morte tem para mim? E esse é o começo da trajetória. Basicamente, 2 caminhos. A morte significa o fim. Acabou. Aquele ser deixou de existir. Ponto final.
A morte não é o fim, é uma continuação. Aquele ser que eu amava, de alguma maneira, em algum lugar, continua vivo. Aquilo que animava o corpo mantém-se. Eu acredito na continuidade da vida. Ora, acredito eu que esteja me dirigindo a pessoas que optaram por esse caminho, que acreditam na continuidade da vida, que não creem que a morte é o fim absoluto, extinguindo toda aquela essência daquele ser. Acredito que estou falando com pessoas que creem que a vida continua após a morte. A questão é como que eu vou encarar essa continuidade da vida após a morte. As religiões orientais e ocidentais tentam me inspirar, me consolar, me orientar. A doutrina espírita, ela também faz isso. E aí, arrisco dizer, talvez fazendo propaganda daquilo que eu acredito, talvez para nós ocidentais, a doutrina espírita seja aquela com ferramentas, com elementos de convencimento mais bem preparados para usarmos perante a morte. Mas não é uma questão de convencimento por imposição, é uma questão de convencimento por compreensão. Eu preciso compreender o que é a morte. Porque ao compreendê-la, eu passo a aceitá-la. E aceitar é o que eu preciso. Vou trazer aqui para a gente um comparativo só para tentar ilustrar o que isso significa. Até agora são duas palavras importantes que a gente não pode deixar desconectar ou perdidas. Uma é escolha, disse agora há pouco, e a outra agora é aceitar. Vejam a seguinte analogia. Dito popular, todos nós morreremos. A morte é inevitável. A morte é inevitável. Todos nós morreremos. Vou acrescentar algo mais a esse dito. Enquanto estivermos vivos, vamos pagar impostos. Não há jeito. Uma bala que a gente compra, a gente está pagando imposto. Arroz, feijão, carne, combustível, roupa, videogame, utensílio, computador, notebook, celular, tudo. Tudo pagamos impostos. E nós, brasileiros, somos agraciados por um governo que faz com que a nossa taxa de tributo seja só a maior do mundo. Nós trabalhamos aí meses só para pagar impostos. É algo cruel. É algo absurdamente cruel. Mas aprendemos a aceitar como normal. Quando vamos no mercado e a gente vê o preço do arroz a 20, a 25, o preço do óleo a 12, enfim, a carne a 25, 30, 40 reais, a gente não para lamentar, para chorar o quanto pagamos de impostos. Nós lamentamos o preço, reclamamos do preço global, mas aceitamos e compramos. Tá certo que nós brasileiros até aceitamos muito facilmente essa imposição dessas taxas, mas enfim, esse é um outro assunto. O que eu quero enfatizar é que nós aprendemos a aceitar algo doloroso como normal. Nós pagamos impostos hoje tranquilamente, nem percebemos, porque aceitamos. Transportando isso, salvo as devidas diferenças em relação ao conteúdo, né, de ambos assuntos, transportando isso para a morte, é a mesma coisa. A morte é uma questão de aceitação. Se eu aceitá-la como algo natural, eu passo a encará-la, a interagir com as suas consequências de uma maneira natural. Talvez os nossos irmãos do Oriente tenham aprendido a aceitá-la melhor do que nós. Por isso lidam melhor com a morte. E qual que é a mágica? Qual que é o segredo para aceitar a morte? Não há. Aí entra aquela primeira palavrinha. É uma questão de escolha. Eu tenho que escolher. E o que me faz escolher encarar a morte como algo natural? Também não tem uma resposta. É uma resposta minha. Eu tenho que buscar dentro de mim essa resposta. Eu tenho que buscar dentro de mim a convicção de acreditar nessa resposta. De que eu quero escolher
a morte como algo natural. Ao escolher a morte como algo natural, ao escolher encarar, entender, compreender a morte como algo natural, eu não estarei isento da dor, do choro, da saudade. Mas eu terei a meu favor a compreensão. Eu entenderei o meu sofrimento, eu saberei dosar, eu saberei pôr fim ao meu sofrimento e continuar vivendo, porque a morte é natural. E é claro que, como eu disse agora há pouco, a doutrina espírita, ela me dá alguns elementos para que eu consiga me convencer a essa escolha. Por exemplo, se eu já escolhi acreditar na continuidade da vida, eu sei que aquela pessoa que eu amo deixou de existir para mim, mas está existindo em um outro lugar. Ora, isso não se aplica só a ela, se aplica a todos os seres humanos. Então, essa pessoa que eu amo, que deixou de existir para mim e está existindo num outro plano, ela não está sozinha. Quem está ao lado dela? Desconhecidos? Estranhos? Não. A família dela, a minha família, que também já partiu previamente para o mundo dos espíritos. Essa pessoa não está sozinha. Muito pelo contrário, ela está sendo recebida com festa, porque ela está retornando ao convívio deles. Vejam só que maravilha, arrisco até dizer maravilha, que não é a organização da vida, as trocas que nós fazemos. Quando alguém daqui que eu amo morre, é o meu momento de dor, de sofrimento. Mas a vida dessa pessoa será transportada para uma outra realidade, onde outros a aguardam, e que sorrirão, que se sentirão felizes por tê-la de volta ao seu convívio. Por outro lado, quando aqui eu recebo um filho, uma filha, que acaba de nascer, eu estou tendo para o meu convívio esse novo ser. Eu vou poder tê-lo comigo. É meu momento de alegria, de prazer, de felicidade. Por outro lado, o lado de lá, o mundo dos espíritos, esse outro plano, perdeu temporariamente também esse ser. É o momento deles lamentarem essa breve separação. São indas e vindas, onde a alegria e a tristeza permeiam a todos, porque nós ainda somos ávidos pelo convívio. Nós não sabemos lidar com esse breve afastamento. Então ainda sofremos. Sofremos mais ainda quando não aceitamos. Sofremos menos quando aprendemos a aceitar. Então, por isso que é extremamente importante nós conseguirmos refletir sobre a morte para entendê-la, para compreendê-la. A morte para ser aceita, ela tem que ser compreendida. Porque uma vez compreendida, ela deixa de ser um mistério, ela deixa de me provocar medo. E é claro que a doutrina espírita, ela, de longe, ela não é a única a oferecer ferramentas para lidarmos com a morte. Não, nunca. A psicologia, ela, saindo do segmento religioso, é a ciência que nos oferece também muitos meios de suportarmos essa dor, de aprendermos a lidar com a perda. A psicologia e a psiquiatria. Eu vou falar para vocês de uma famosa psiquiatra suíça-americana, Elisabeth Kübler-Ross. Provavelmente eu li o sobrenome errado. Elisabeth Kübler-Ross. Ela viveu de 1926 a 2004. E ela se especializou em estudar pessoas que estavam na iminência da morte e pessoas que conviviam próximas a esse ser que estava na iminência da morte, para ver como que elas se comportavam. E com isso ela definiu o luto, esse período da perda, em 5 estágios. Onde, é claro, nós não precisamos viver necessariamente os 5 estágios, 5 fases, mas que, inevitavelmente, viveremos algumas dessas fases. O primeiro estágio é a negação. Ela percebeu que nós, nesse primeiro momento, onde a perda é recente, nós buscamos fantasiar uma realidade, nós nos iludimos
e negamos a morte. Nós não queremos acreditar que aquele ser morreu. Nós não conseguimos encarar a realidade e por isso construímos uma nova realidade para sobrepô-la. É como se nada tivesse acontecido. Fingimos. Nesse momento nós podemos até transparecer uma certa serenidade e tranquilidade, porque internamente o nosso psiquismo criou uma barreira impedindo que essa informação fosse absorvida. O segundo estágio ela chamou de raiva. É quando não dá mais para disfarçar. É quando a fantasia se desfaz e a realidade ela vem pungente no nosso peito. Não dá para negar a morte mais. Então, eu posso sentir raiva. Sentir raiva contra quem? Contra o quê? 3 elementos eu posso direcionar a minha raiva. Eu posso direcionar a minha raiva a outras pessoas que eu julgue culpada pelo que aconteceu, pela morte dessa pessoa que eu amo. Eu posso direcionar a minha raiva a um médico que eu o julgue negligente no cuidado com aquele que eu amo, a um hospital que não me atendeu corretamente aos cuidados com aquele que eu amo. Eu posso direcionar essa raiva a uma outra pessoa, a um assassino que causou esse assassinato, né, e matou a pessoa que eu amo. Eu posso direcionar essa raiva a alguém que provocou um acidente. Enfim, eu posso direcionar essa minha raiva a uma outra pessoa, colocando-a como culpada pela dor que eu estou sentindo. Eu posso direcionar essa raiva a mim mesmo, me colocando como culpado pela morte de quem eu amo. Isso é muito doloroso. Quando eu me acho culpado porque eu fui negligente, porque provavelmente eu não fiz tudo que eu podia fazer, eu podia ter feito mais, eu podia ter ido em tal lugar, eu podia ter feito tal coisa, eu não fiz, eu me culpo. E eu sinto raiva de mim. Eu posso direcionar a minha raiva a Deus, culpando-o por não ter impedido a morte de quem eu amo, por ter levado alguém que eu amo. Independentemente para onde eu direcione essa raiva, ela vai me consumir, ela vai acabar com as minhas energias. Eu não vou conseguir dormir direito, eu não vou conseguir me alimentar, os meus pensamentos diários serão voltados para criar situações onde eu consiga extravasar essa raiva. Eu vou ser violento, eu vou ser agressivo, ou com o próximo, ou comigo mesmo. Mas uma hora essa raiva vai passar. O outro estágio é a barganha, ou a negociação. É quando eu começo a fazer promessas. É quando eu começo a tentar negociar com Deus meios para fazer com que a morte se afaste. Eu não quero vivê-la mais. Então eu começo a barganhar. Eu tento oferecer ações que façam com que a morte seja evitada. Mais cedo ou tarde, a minha ilusão da negação cai, a raiva já não me satisfaz mais e eu percebo que a barganha não está surtindo efeito. A dor, a tristeza, nesse momento, é o meu único móvel. Eu estou na 4ª fase, no 4º estágio, a depressão. Não tem mais fantasia, não tem mais realidade paralela, não tem mais vontade de nada. Eu sou consumido por um vazio que me tira a perspectiva de vida. A tristeza, a dor, o choro, o lamento são meus únicos companheiros. Mais do que nunca, a realidade da perda, ela é palpável, ela é inegável. Podemos até pensar que esse é o momento do fundo do poço, ou que estamos quase lá. E de fato pode ser. Se não conseguirmos enxergar a 5ª e última fase, o 5º e último estágio, a aceitação. A depressão, essa tristeza, esse choque da realidade, pode ser inclusive um convite para finalmente começarmos a trabalhar, a burilar aqui dentro esse sentimento
e buscarmos aceitá-lo. A aceitação é quando essa nova realidade, esse novo formato de cotidiano, ele passa a ser entendido. Eu começo a buscar a superação. Não quer dizer que eu não vá sofrer mais. Quer dizer que eu estou pegando essa dor, essa tristeza, essa raiva, eu estou começando a concentrá-la, a acomodá-la, para que eu tenha controle sobre ela, para que eu consiga acomodá-la num cantinho da minha mente, para que sobre espaço para eu continuar a viver. Quanto tempo dura cada fase? Quanto tempo dura o luto? Como que eu faço para chegar nesse quinto estágio? Não tem resposta. É uma odisseia individual, é uma busca individual. O que serve para mim não serve para vocês. O que serve para vocês não serve para mim. Tudo, cada mudança de etapa vai centrar no meu livre-arbítrio, na minha escolha, no que eu quero. Em cada uma delas, eu tenho que, acima de tudo, escolher continuar vivendo. Escolher acreditar que aquele que eu amo está num lugar com pessoas, com espíritos que também o amam, que ele não está desamparado. Eu tenho que começar a permitir que a dor crie uma casquinha, cicatriz, e que eu não fique arrancando essa cicatriz. Isso é muito difícil. É claro que para nós isso é muito difícil, até porque nós temos medo de esquecer quem amamos e morreu. Veja bem, lembra aí de pessoas que você ama e que já morreu há muito tempo, uma avó, uma bisavó, alguém que você ama muito. Tenta lembrar dessa pessoa, ver os detalhes do rosto dessa pessoa. Tenta lembrar do som da voz. Você pode não conseguir lembrar mais. É o que acontece quando nós aceitamos a perda e continuamos a vida. Essa pessoa, o amor dela, não deixou de ser mais importante, mas ele não é mais o meu móvel único da minha existência. Toda a minha história com essa pessoa está agora guardada com muito carinho num lugar especial. Mas ela já não está mais cotidianamente na minha consciência. Então é natural que eu comece a imagem dela comece a ficar menos nítida. Alguns detalhes, como o tom da voz, deixem de existir. E quando eu começo a perceber que isso está acontecendo, eu me assusto, e aí eu começo a alimentar de novo a minha dor, porque eu não posso esquecer, eu não posso. Gente, a gente nunca vai esquecer quem a gente ama. Não tenhamos essa ilusão. Quem a gente ama, jamais a gente esquece. Jamais. Está marcado dentro de nós. Então nós temos que escolher a vida. Até porque, quando eu não escolho a vida, eu escolho a morte. Então, ao permitir que esses estágios que antecedem a aceitação perdurem por muito tempo, eu estou roubando de mim a qualidade da minha vida. Eu posso estar criando em mim dores tão profundas que realmente me vinculando tanto a sentimentos tão tristes que eu não consiga superá-los sozinho, com facilidade. Vamos imaginar então que essa outra pessoa que eu amo, né, que continua viva, ela está vendo tudo isso. E está sentindo tudo isso. Quer dizer, é um ato de caridade comigo e com quem eu amo que partiu, eu buscar, de toda maneira, aceitar. Não com pressa. Não, a pressa não é bem-vinda. É claro que a vagareza também não é bem-vinda. Mas eu preciso curtir cada momento do meu luto. Eu preciso sentir o sentimento, sorvê-lo. Eu preciso absorvê-lo. Eu preciso chorar quando sentir necessidade. A pior coisa que tem é quando chega alguém e começa a falar, para de chorar, levanta, dá a volta por cima. Começa a forçar que nós saiamos da tristeza do luto. Isso não funciona, muito pelo contrário. Ou vai me deixar mais frustrado porque eu não me encontro com forças para responder a essa expectativa, ou eu vou ficar com raiva da pessoa porque não compreende o tamanho da minha dor. A melhor coisa que nós podemos fazer quando estamos próximos de alguém que perdeu e que está vivendo luto é consolar, é amar, é dar o ombro, é abraçar,
É dizer para essa pessoa, olha, você não está sozinho. É dizer para essa pessoa, olha, quem você ama, do lado de lá, não está sozinha. Eu estou aqui te abraçando. Você tem a todos nós. Ele tem a família de vocês lá, espiritual, fazendo a mesma coisa. Cabe a você aqui e a ele lá escolher. Então, chora, põe para fora, porque é melhor chorar hoje do que guardar o choro para daqui a alguns anos que ele vai vir com juros e correção monetária. Sofre o que tem para sofrer, mas entenda, é inevitável ter que aceitar o que aconteceu, porque é inevitável que você tenha coragem de voltar a viver. E aprenda a viver sem ter essa pessoa aqui fisicamente. Aceite ter essa pessoa viva dentro de você. E deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa sofrer. Esteja ao lado dela, mostre que ela não está sozinha. Isso é o mais importante. E aceitar, porque aceitar não é um negócio tão fácil. Proponho a vocês o seguinte jogo mental. O que nós não daríamos, o que nós não seríamos capazes de dar, de oferecer em troca, de termos agora, nesse momento, aqui, na minha frente, aquela pessoa que eu amo tanto e que já partiu. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, filha, tio, amigo, enfim. Aquela pessoa tão cara a mim. O quanto eu não daria, o que eu não daria, o que eu não seria capaz de oferecer em troca para ter alguns instantes, para poder abraçar essa pessoa, para poder beijá-la, para poder dizer a ela o quanto eu a amo, o como ela é importante para mim. O que não seríamos capazes de oferecer para termos isso, não é mesmo? E aí eu pergunto a vocês, me colocando juntinho de vocês, quantas pessoas vivas não estão esperando essa atitude nossa? Quantas pessoas não estão aqui ao nosso lado agora, de carne e osso, que podemos fazer tudo isso? Abraçar, beijar, afagar, dizer que é importante. Por que a gente tem que esperar essas pessoas morrerem para perceber que é bom fazer isso? Por que a gente tem que esperar as pessoas morrerem para que elas falem conosco? Por que temos que esperar aqueles que amamos morrerem para descobrir que eles eram importantes e que às vezes vacilamos e que não dizemos isso? O momento é agora. Veja, a vida tem um começo e tem um fim. É inevitável. Independe da nossa vontade. Um começo e um fim. O importante é o que faremos no durante. Então, é fundamental que olhemos para a morte e entendemos o aviso que ela nos dá. Ama. Dê o valor. Viva. Conviva. Aproveite a cada instante. Porque você vai ter dificuldade de fazer isso depois que essa pessoa foi embora. Nós ainda não sabemos fazer isso. Então vamos amar quem está aqui do nosso lado. Vamos abraçar, vamos fazer, construir lembranças boas, vamos fazer valer a pena. Para quando essa pessoa for, deixar tanta coisa boa, tanta saudade boa, e a consciência tranquila de que vivemos uma vida bem vivida. Até porque, muitas vezes, são essas pessoas que se transformam para aquele que vive o luto no porto seguro, naquele lugar, na âncora que me fixa na vontade de viver. Muitas vezes eu percebo que há realmente pessoas aqui ainda importantes e que eu tenho que continuar vivendo por causa dessas pessoas que ainda estão aqui. Onde alimenta a minha escolha em sair da depressão e caminhar para a aceitação. Enfim. Não há receita, não há regra. O que há é uma busca íntima. O quanto eu vou sofrer, o maior ou menor tempo, eu vou determinar. E eu determino de acordo com a forma como eu educo a minha relação com a morte. Por isso, é importante, é fundamental, que quanto antes eu consiga encarar a morte como realmente uma simples transformação, como a doutrina espírita me mostra. Eu estou aqui hoje convivendo com a minha família carnal e amanhã estarei no mundo dos espíritos convivendo com a minha família espiritual. Nunca estarei sozinho.
nunca estarei desamparado. Mas é claro que isso tem que se transformar em crença real. É claro que isso tem que se transformar numa certeza racional. Então, meus amigos, fiquemos com isso e que tenhamos uma boa semana.